Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. O título do trabalho: Benchmarking em Políticas de Promoção da Cultura Científica. A relação entre o programa Ciência Viva de Portugal e a rede de clubes Paraná Faz Ciência no Brasil. O objetivo geral do trabalho era analisar o processo de inserção da rede de clubes Paraná Faz Ciência na agenda governamental do Estado do Paraná, entre os anos de 23 e 2025. Para isso, usou-se o referencial teórico dos múltiplos fluxos de Kindle. O modelo dos múltiplos fluxos de Kindle, ele baseia-se em 3 fluxos: o fluxo dos problemas, o fluxo das soluções e o fluxo político. Para cada um deles, é preciso coletar determinadas informações para que esses fluxos se alinhem e possam convergir em uma janela de oportunidades, entrando assim na agenda governamental do Estado do Paraná. Então, para o fluxo dos problemas, eu preciso levantar uma demanda. Para levantar uma demanda, eu preciso de indicadores. E no nosso caso, foi coletado dados de indicadores educacionais. Eu tenho o fluxo das soluções. Aqui são apresentadas propostas para solucionar esse problema levantado. E o terceiro fluxo é o fluxo das soluções. Identificar o momento certo que o governo esteja favorável a aceitar a demanda que eu estou levantando. Para entender melhor como funciona o problema levantado, como ele se sobressai em detrimento aos outros que possam ser também levantados, foi utilizado a árvore dos problemas do autor Leonardo Seck. Então, primeiramente, o que é uma política pública? Aqui no Brasil, uma política pública, ela tem por objetivo garantir direitos iguais aos cidadãos. Esses direitos estão previstos na Constituição Federal de 1988. Então, o problema público, ele nada mais é do que uma diretriz elaborada para enfrentar um problema. Essa diretriz, ela precisa ter uma intencionalidade, uma ação e resultados. No nosso caso, foi usado a técnica visual de Leonardo Seck, que é a árvore dos problemas, para entender melhor o nosso problema público. Então, o problema público levantado pela Rede de Clubes Paraná Faz Ciência, que é o nosso objeto de estudo, é o que está exposto no tronco da nossa árvore, bem no centro. Como aumentar o engajamento pela ciência e tecnologia no estado do Paraná. Nas raízes, nós temos qual é o problema disso? O que acarreta para nós essa pergunta? Então, ele acarreta a falta de procura por cursos na área científica, o ensino fragmentado, a carência de espaços não formais de aprendizagem e a baixa alfabetização científica. Como consequência disso, nós temos baixo desempenho escolar, desinteresse nas carreiras científicas, a desinformação que é causada por falta de conhecimento, falta de capital humano, quando eu não tenho a procura nessas áreas, eu tenho falta de pessoa capacitada para estar dentro dessas carreiras, e a dependência tecnológica. Para isso, para a gente começar a falar sobre o primeiro fluxo, que é o fluxo dos problemas, eu preciso diagnosticar em 3 etapas esse problema. Eu preciso de um histórico dele. Então, como que é a tendência dele? Ele está diminuindo? Ele tem uma tendência contínua? Ele está se agravando? E para isso foi utilizados indicadores. E um deles demonstra que nós estamos tendo um agravamento dessa tendência. Então, ela está cada vez maior pelo desinteresse dos estudantes. A amplitude. Quantas pessoas eu quero atingir ou quantas pessoas serão atingidas por esse problema? E o diagnóstico da intensidade, qual é a gravidade? Ela é relativa, ela é absoluta? Então, nós temos aqui um agravamento contínuo. Se nós não fizermos nada para solucionar esse desinteresse dos estudantes por carreiras científicas e aumentar essa vontade deles,
nós teremos, então, uma ameaça ao tecido social, porque de um problema educacional, nós vamos para um problema social que atinge não só os nossos estudantes, mas toda a nossa sociedade. Então, sendo assim, o nosso objeto de estudo, a Rede de Clubes Paraná Faz Ciência, ela teve como proposta, né, aqui no estado do Paraná, em cima da técnica de benchmarking, que nada mais é do que eu buscar uma política pública já consolidada e trazer para nós a essência dela. Então, foi utilizado como política de inspiração para essa técnica de benchmarking a rede de Clube Ciência Viva. Então, os nossos empreendedores políticos, aquelas pessoas que fizeram com que os três fluxos da teoria se unissem numa janela de oportunidade, dando espaço para nosso projeto, eles fizeram uma imersão na rede de Clube Ciência Viva, buscando a essência da política pública. Então, essa essência ela foi transformada para o contexto paranaense e foi colocada como proposta para o governo. Essa técnica de benchmark, ela entra no segundo fluxo, que é o fluxo das soluções. Então, essa técnica, ela garante para a pessoa, para o ator, para o empreendedor político que está levantando essa solução, uma legitimidade, pois ela coloca para o governo que ela já foi testada, ela foi implementada e ela teve êxito na sua execução. No fluxo dos problemas, foi buscado 3 indicadores. O primeiro é a avaliação externa do PISA, que visa metrificar o que os estudantes sabem. E nesse caso, a avaliação ela mede a alfabetização científica. No Brasil, nós estamos muito abaixo do nível esperado. A segunda avaliação foi a avaliação do Teams. Aqui no Brasil, nós tivemos a primeira avaliação feita no ano de 2023, que mostrou que os nossos estudantes, tanto de quarto ano como de oitavo ano, que é a proposta da avaliação, estão mais de 50% abaixo do nível esperado. Essas duas avaliações, elas são avaliações em larga escala. Então, elas foram feitas pelo Brasil inteiro, no mundo, em todos os participantes dessa avaliação e no contexto geral. Aqui no Paraná, nós não tínhamos nenhum indicador que quantificasse como estavam só os nossos estudantes. Então, foi feita uma pesquisa inédita em cima do ensino médio paranaense. Como foi feita essa pesquisa? Então, o ensino médio brasileiro, ele teve uma grande mudança. Ele caminha em 2 eixos. O primeiro eixo é a Base Nacional Comum Curricular, onde entram todas as disciplinas do ensino médio, e um aprofundamento teórico, que vai em 5 eixos, que são os itinerários formativos. Aqui, os nossos estudantes podem escolher formação técnica, ensino profissionalizante, linguagem e ciências humanas, matemática e ciências da natureza. Foi solicitado à Secretaria de Estado de Educação do Paraná a quantidade de matrículas realizadas em cada itinerário formativo, para saber como andava as escolhas do nosso estudante. Por quê? Porque a matrícula desses estudantes é feita por escolha. Quando ele faz a sua matrícula no ensino médio, desde o primeiro ano do ensino médio, ele escolhe qual aprofundamento teórico ele quer fazer. Então, vem da vontade dele. E nós descobrimos que menos da metade dos estudantes escolhem matemática ou ciências da natureza para cursar como aprofundamento teórico. E pior do que isso, eles não escolhem porque eles não conseguem visualizar o que eles vão aprender nessa disciplina, nesse aprofundamento, com a sua realidade. Então, ele não consegue fazer essa relação, causando o desinteresse dele pelas carreiras científicas. Esses dados, eles estão todos dentro do fluxo dos problemas, que foram usados pelos empreendedores políticos para inflar uma demanda, mostrar que nós não temos, que nós precisamos aumentar o engajamento desses estudantes, diminuir, aumentar a vontade desses estudantes de cursar a carreira científica. Para o fluxo das soluções, então,
colocado como a Rede de Clubes Paraná Faz Ciência, nós temos benefícios tanto para a sociedade como para a educação. Quais? Aumentar a participação social desses estudantes e da sociedade, aumentar a cultura científica, dar mais autonomia para o professor dentro das suas salas de aula, dentro da sua escola, colocar para eles novas metodologias de ensino, como o ensino por investigação, a aprendizagem baseadas em projetos, o ensino experimental, aumentando assim o nosso nível de alfabetização científica, para que esse estudante consiga relacionar o que ele aprende em sala de aula, o contexto que ele vive. E aumentar também a divulgação científica, fazer com que a gente não tenha tanta desinformação, com que as pessoas possam, com consciência, participar dos debates, né, baseado em evidências. Qual é a nossa dificuldade, né? Levar essa metodologia até a escola e valorizar a ciência. A base da rede de clubes Paraná Faz Ciência é o NAP Paraná Faz Ciência. O NAP Paraná Faz Ciência, ele é a convergência de dois programas. O PIT, Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã na Escola, que tem como princípio a ciência cidadã, fazer com que os cidadãos participem ativamente das pesquisas, e o Conexão Ciência, que é busca levar a divulgação científica para todos os cidadãos. Com isso, com esses dois programas, com a convergência desses dois programas, surgiu a Rede de Clubes Paraná Faz Ciência. A Rede de Clubes, ela tem como objetivo fomentar a cultura científica, ampliar o interesse dos estudantes, dos jovens, principalmente as meninas, nas carreiras científicas, a modernização docente, capacitar esses professores para essas novas metodologias, e abrir a escola, fazer parcerias, levar a universidade até as escolas, mostrar para os estudantes potenciais carreiras que ele pode seguir a partir dali. E o terceiro, o fluxo político. O fluxo político é o time certo que o empreendedor busca para colocar na pauta a sua demanda. Então, para isso, nós temos o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que promove a interação entre os setores públicos e privados na hora de realocar recursos para esses projetos. O programa Pop Ciência, que busca desenvolver a cultura científica e estimular a prática da ciência, e mais específico aqui no Paraná, o PECT Paraná, que é o planejamento estadual, que modela o nosso Paraná com conhecimentos baseados na sustentabilidade, no bem-estar e na ciência e tecnologia. Os empreendedores políticos convergem esses três fluxos de tal forma que eles conseguem abrir uma janela de oportunidades. Quando aberta essa janela de oportunidades, ele consegue colocar na pauta a sua demanda, o seu problema público. Então, eles são essenciais. São eles que conseguem fazer com que a nossa demanda vire uma política pública. Então, nós tivemos a materialização dessa política com um financiamento de 23 milhões de reais, 200 clubes implementados em 28 municípios atingidos, mais ou menos cerca de 112 municípios tiveram clubes de ciências implementados nas suas escolas. Essa materialização, ela é um projeto piloto que surgiu no ano de 2023 e como política pública, a gente busca reconhecimento e continuar esse processo assim como a Rede de Clubes Ciência Viva conseguiu dentro de Portugal. Os nossos atores chaves, né, do nosso processo é a Fundação Araucária, né, que faz o financiamento dos NAPs, incluindo o NAP Paraná Faz Ciência e a Rede de Clubes Paraná Faz Ciência, em conjunto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, como articulador político e também fortalece a infraestrutura das nossas propostas, a Secretaria de Estado de Educação, que é onde estão os nossos clubes de ciência, aonde estiveram os indicadores que possibilitaram o engajamento e essa demanda, inflar esse problema público, para que a gente possa acender o nosso problema com o Estado do Paraná, e os precursores, né, da rede de clubes e do NAP Paraná Faz Ciência, o PIT e o Conexão Ciência, com os seus respectivos
Responsáveis, Rodrigo Reis e a Débora Santana. Muito obrigado. Agradeço à Universidade Federal do Paraná, a UNAP Paraná Faz Ciência e a Fundação Araucária por proporcionar todos os dados e abrir as portas para que eu pudesse fazer esta pesquisa. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.